delícia! Hoje foi o dia do encontro de relacionamento da No Ponto com seus clientes, amigos e parceiros. Normalmente a gente reúne tudo o que vimos ao longo de 25 para que vocês possam considerar no planejamento de 26. E dessa vez a gente trouxe 6 big temas, como a gente chama. O primeiro deles é saúde mental e social. Depois a gente passou por longevidade, que é uma grande revolução. Passamos por varejo e experiência, porque sempre tem que ter um pouquinho. Depois seguimos para a parte de comunicação com creators e também a parte de social commerce. Descemos um pouco em negócios variados e, por fim, o Asian Lifestyle. Afinal, apareceu ao nosso redor. Espero que todos aproveitem o conteúdo e que seja de bom, que possa provocar vocês para o ano de 26. Então, estamos dando início ao nosso bate-papo sobre o que a gente viu no ano de 25 e gostaria de compartilhar com vocês. Alguns já estão no processo aí de planejamento, outros ainda vão começar, mas a ideia é que vocês relaxem aqui e tenham um tempo também de descontração e de aprendizado, porque a gente vai, para quem já conhece um pouco a No Ponto, sabe que a gente vai falar de muito mais coisas, né, do que só o concreto e o tangível, ok? Tá todo mundo bem? Todo mundo tomou café? Já se recuperaram do trânsito também? Então tá bom. Então vamos lá, gente. Então, boas-vindas, sejam muito bem-vindos. Para quem está aqui pela primeira vez, vou explicar o porquê que a gente está aqui. Porque essa é a forma da No Ponto praticar os pilares dela, né? Para quem já teve projeto com a gente também, sabe que a gente trabalha por pilares de marca. Nós, na No Ponto, temos 5 pilares. O que a gente está praticando aqui hoje? 3 deles. Conhecimento, então a gente viaja, a gente estuda, a gente tem todos os nossos projetos durante o ano. Esse ano a gente passou por vários setores, então a gente teve que estudar várias coisas interessantes, né, e aprendizados. Os festivais internacionais e todos os eventos que a gente participa aqui durante o ano. A parceria é porque, para que a gente vai aprender sozinho, né? Sozinho não tem graça. Então a gente sempre tem que compartilhar, isso é parceria, isso é entrega. E a gente também tem uma assinatura que vocês conhecem, que é somos provocadores respeitosos para que a marca dos clientes se mantenha relevante. Então, que vocês estejam aqui provocados hoje até o final do nosso bate-papo. E o outro pilar é joy, porque se não for para ser legal, não é para ser. Então eu quero que vocês realmente aproveitem, esqueça o celular só para tirar foto, marcar, postar, esse pode. Mas tomem esse tempo para vocês também, um presente, sabe? Da gente ter uma desconexão e de alguma forma se conectar com coisas diferentes. Então, espero que vocês tenham aqui boas ideias, que vocês saiam inspirados, seja ela profissionalmente ou pessoalmente. Como que é a nossa agenda? A gente vai falar um pouquinho do ano de 25 rapidamente, falaremos então o que a gente viu dos movimentos e depois a gente vai contar uma novidade, né, em primeira mão, da No Ponto, e o que mais vocês quiserem, porque depois a gente finaliza, quem quiser ficar batendo papo vai ser um prazer também. Então vamos começar pelo ano de 25, que já diz muito ali, né? Acho que todo mundo se sente um pouco assim. Então o nosso ano começou, mas começou um pouco tenso, né? A gente tinha guerras ali acontecendo, uma coisa triste, mas também a gente assume a presidência do BRICS, e como um país isso é importante, sempre a gente articular e ter o nosso país ali falando, né? E também acontece a chegada, né, de um novo presidente, ou a retorno do presidente, que a gente não sabia muito o que ia acontecer, e assim ele toma posse. E logo na tomada de posse é isso que a gente toma um susto, com o secretário que vem, e aí todo mundo se pergunta o que vai acontecer e como isso vai ser. E mais ainda com essa foto que todo mundo se perguntou o que são as Big Techs nessa conversa, né, de um governo e tudo mais. Então já era bastante coisa logo no comecinho do ano. Oi, aqui, ó. Ela tá ficando, não pode ficar tranquila, todo mundo é amigo, fica tranquila. E aí, então, a gente já teve bastante coisa logo no comecinho, e aí, como somos brasileiros, vamos pro carnaval, que é importante, né? A gente tem que descansar também. Muito bem, seguimos a vida, e aí a gente se depara, então, com a tabela do primeiro tarifaço, né? Acho que foi um grande susto, o que vai acontecer, para onde a gente vai,
foi bem complexo e, obviamente, começa toda uma discussão geopolítica e de distribuição mesmo, de produção. E, obviamente, acompanhamos, por mais que todos tenham se incomodado, foi o começo dessa discussão muito mais forte entre Estados Unidos e China. E aí a gente ganhou um fôlego, né? Porque aí, peraí, o tarifaço talvez não é bem assim, dá para dar uma esperada e a gente talvez negocie. Vamos começar a negociar então. E aí nisso tem a cúpula do BRICS aqui no Brasil, começa a expor, a gente tem negociações, isso também ajuda nessa discussão, o que vai acontecer. Mas é por pouco tempo também que as coisas acontecem, porque aquilo que começou no começo do ano bom, já não é tão bom, e de repente saem ali brigados de uma relação com a saída do Elon Musk do governo. E o tarifaço acontece, né? Pode ter sido melhoradinho aqui ou ali, mas efetivamente ele bateu na porta de todos nós, né? E no meio desse caminho, a gente também tinha muita coisa acontecendo no Brasil. Discussões, votações, manifestações prós, manifestações contras, independente do caminho. Então, assim, essa tensão foi passando ao longo do nosso ano. Mas, de repente, pintou um clima. E aí, nesse clima, abriu-se uma conversa, né? Depois de muito tempo tentando que essa conversa acontecesse. Essa conversa aconteceu e a gente está terminando com uma boa notícia. Quando eu fiz a apresentação, até então ela estava mais fincada. Até que no domingo eu já não sabia se podia ser uma boa notícia ou não. Mas aparentemente hoje, ontem na segunda, era uma boa notícia. Então assim, o que eu quero dizer para vocês é que é isso. Esse quase é o nosso ano. Né? E a gente tem aí poucos meses pela frente, com uma cópia acontecendo, né? Natal, Black Friday e outras coisas. Agora, no meio de tudo isso, a gente não pode esquecer que a gente teve Bebê Reborn, Casal do Show do Coldplay e Morango do Amor. Então, assim, não dá pra ninguém. A vida não é fácil, porque isso toma pauta. E aí eu entro, então, na nossa primeira frase aqui. Na NRF, em janeiro, do varejo, o CEO da Goldman Sachs traz essa fala. Ele estava muito positivo na fala dele na feira de varejo, mas ele falou, a gente está num mundo complexo e um tanto frágil. Né? E eu acho que todos esses acontecimentos que a gente está falando realmente fragiliza. Né? A gente estava conversando ali com a Dani e a gente falava muito sobre isso agora há pouco. Né? Então, na verdade, gente, o não estar bem é um normal hoje. Quando a gente fala, eu não estou bem, eu não sei porquê. Né? E a gente realmente não sabe, é muita informação, são muitas questões. Mas muitos aqui são empresários ou executivos e a única coisa que a gente não pode é parar. Né? A gente não tem esse tempo de ficar na lamentação, ela não existe. Né? Então, cada um tem que procurar o seu lugar da sanidade, cada um lugar, o seu espaço para poder conseguir esse equilíbrio, né? Esse equilíbrio no meio do caos. E aí, nisso, eles também tiraram o nosso equilíbrio, porque nem a nossa caipirinha mais a gente pode, gente. Então, assim, definitivamente está bem complexo como a gente relaxa. Mas queria compartilhar com vocês que, no meu lugar, nesse ano, eu resolvi criar o Clube da Sanidade. E isso não é uma piada, isso é real, né? Porque eu acho que a gente precisa de pessoas, né? Então, é uma reunião de poucas pessoas, onde a gente conversa, onde a gente dá a mão um para o outro e onde a gente traz esses desafios que a gente tem, né? E isso é muito importante. Então, agradeço a todos e acho que a gente tem que encontrar o nosso lugar de fala. Então, essa é uma pequena introdução sobre um pouco do ano de 25. E aí, seguimos então no que a gente viu, né? Antes de eu começar, eu queria só mostrar, no ano passado eu falei um pouco sobre isso, né? Como é que a gente olha isso, né? A Box 1824, que é uma consultoria, ela fala sobre você olhar o que é moda, né? Que são aqueles assuntos que passam rápido, que é o hype, é o quente do momento. Mas tem outras discussões que são aqueles assuntos que são recorrentes, que eles estão discutindo comportamento, ele fica. E uma tendência, ela pode ser recorrente anos e anos, porque a gente fala de sustentabilidade há muito tempo e ele continua no hype. Então aqui a gente está mais focado para esse lado, mas a gente chama de big temas, né? A gente não tem aqui a ousadia de querer trazer uma tendência, mas é uma reunião do que a gente viu ao longo do ano. Tá bom? Então, aqui vão os nossos 6 big temas. Começo dizendo para vocês que não foi fácil. O ano passado foi muito mais fácil, né? De a gente poder
reunir as informações, parecia que estava mais claro. E esse ano estava muito mais turvo, porque era muito mais conteúdo e informações. Mas a gente aqui se colocou então, voltamos a alguns temas do ano passado, para quem estava aqui, a gente vai seguir nesse diálogo da saúde mental, com um adicional que é o social, saúde social. O nosso segundo é longevidade, que é uma revolução. Acho que se eu poderia estar aqui com vocês para falar só sobre saúde e longevidade, porque é impressionante o que está acontecendo nesse mercado. Nosso terceiro tema, vamos dar uma escorregada ali no varejo, e o varejo mais voltado para a experiência em si, não da parte operacional dele. E esse ano eu senti realmente que a gente precisava falar um pouco desse povo, né? Que é como que a comunicação se dá hoje, né? Como é que a gente acessa os desafios que a gente tem de construção desse diálogo da marca, como é que a gente conta e essa mudança também da compra no social commerce tem sido bem interessante. Por fim, eu tinha encontrado várias coisas que elas não cabiam em um movimento. Então, a gente reuniu em negócios. Então, são variados os temas, mas pelo menos a gente encaixa ou em performance, em construção de marca, isso também vai fazer sentido. E o último, não aguentei. Tinha que falar para vocês sobre isso, porque que mundo que a gente acorda e dorme e tem uma padaria coreana na sua frente, ou o carro que a gente anda, ou a roupinha que a gente comprou, e a gente não percebeu. E eu só percebi isso um dia conversando com a minha filha, quando ela falou todos os nomes de onde ela comprava, e nenhum era americano, nenhum era europeu, nenhum era brasileiro. Aí eu falei, eu acho que tem uma coisa aí pra gente realmente olhar. E olha que o ano passado eu falei bastante da China, no país performance, mas esse ano acho que a gente tem que olhar um pouquinho para isso. Então vamos lá, vou ligar o estirão agora, porque eu realmente não dei conta de tirar, eu tenho uma dificuldade de tirar coisas, então eu vou engatar meu turbo aqui, tá? Então vamos lá falando de saúde mental. Eu vou começar trazendo para vocês e eu vou contar, não é o texto aqui, esse material ele é compartilhável, então fiquem à vontade, não precisam se preocupar em tirar foto, essa palestra vai ser gravada e ela vai para o YouTube depois, então vai ser muito bom, vocês podem revisitar, tá bom? Então assim, a abertura da XSW, que é o Festival de Inovação e Comportamento de Austin, começou com uma palestra sobre saúde social, então sempre sem uma provocação sobre discussões da sociedade. O que acontece? A provocação dela é as pessoas não se relacionam mais. A gente não tem o músculo social, né? Então, quando eu falei do Clube da Sanidade, que a gente sentar e conversar com o outro, a gente tem hoje quase dificuldades sobre isso. E ela trouxe alguns pontos bem interessantes. Um deles é relacionamento no trabalho, onde ela fala que se você se relacionar com pessoas do trabalho, você pode ter uma produção 7 vezes maior. Como gestores, eu acho que isso também é uma provocação para a gente, que não é só uma reunião entre pessoas, é uma performance do nosso time num momento de apagão de mão de obra. Então, fica aqui um ponto. E aí ela traz uma regra para a gente, que é esse 5-3-1, que é interaja pelo menos com 5 pessoas por semana, diferentes, mantenha ao menos 3 relações mais próximas, que é aquela pessoa que você vai nutrir, e pelo menos 1 hora por dia em conexões sociais. Se a gente para olhar, talvez a gente não faça essa 1 hora, por incrível que pareça, né? E aí ela trouxe aqui um exercício, ela falou, se você pegar uma vez na semana, na sexta-feira, escolher uma pessoa e mandar uma mensagem, falar, e aí, como é que foi? Uma pessoa que você interagiu naquela semana. Ela é uma escritora, aqui está o livro dela, mas eu acho que aqui tem a provocação, então, e ela disse que a saúde social, ela vai ser discutida como hoje a gente discute a saúde mental. E aí, seguindo nessa linha, que foi bem interessante, ela trouxe alguns dados, e na outra vez eu falei para vocês sobre a solidão tóxica, né? Eu acho que foi complicado ali, né, quando a gente falava sobre isso. Mas ela mantém esses números, então ela fala aqui, ó, 1 em cada 4 adultos se sentem só, 20% não tem ninguém que possa pedir uma ajuda. Lembra? Ninguém. Eu não consigo nem imaginar do que se trata isso, né? E por fim, tem pessoas que passam 2 semanas ou mais sem falar com um amigo ou alguém da família. Então, é realmente onde a gente está do músculo social, né?
A gente teve uma palestra aqui da WGSN e ela reforçou esses números. Então, tem um lado bom, né? As pessoas realmente estão dizendo que ela se sente solitária, é declarado isso, mas ela também fala que os jovens, que eles chamam de alfas, que é entre o Z e o alfa, gruda porque não tem mais muito claro essa divisão. Eles querem se relacionar, então assim, eles gostariam, que o desejo deles era ter uma relação pessoal, é encontrar. E isso é bom, porque começa a trazer pra gente uma outra visão sobre aquilo que a gente fala de, eles não querem, eles estão muito digitalizados e tal. A primeira coisa que vocês sabem é nunca generalize. E não, a gente precisa ser flexível, a gente tem que receber melhor essas informações, né? E aí ela contando sobre storytelling que gera conexões. Então, ao longo do nosso trabalho, eu acho que contar histórias, né? A gente tem cursos de contação de histórias também, mas para as marcas isso é bem relevante. A Lego, há uns 2, 3 anos atrás, lançou uma campanha sobre o direito de brincar. E era para adultos, não era para criança. E aí quando eu vi isso na WGSN novamente, e aí ela traz vários movimentos sobre o play, sobre o brincar. E isso dentro do adulto. Então a provocação é, coloque as pessoas e respeite esse tempo, né, de uma brincadeira, de uma conversa. Hoje eu estava vindo para cá e eu vim com a Luciana, a gente veio de carro juntos, de repente a gente disparou a dar risada por conta de uma situação. E naquela hora eu falei, gente, como isso é maravilhoso. Rir, simplesmente rir, naturalmente, né? E aí esse balanço entre equilíbrio e o caos. No SXSW a gente teve Michelle Obama e o irmão dela. Foi incrível, obviamente, esse bate-papo. Isso aqui é a gravação de um podcast, tá? Então, vocês vão ver que tem, ao longo do caminho, nem todas eu vou falar, mas tivemos várias palestras que eram gravação de podcast. Na MRF, no SXSW, então, o podcast tem uma relevância significativa dentro dessa geração de conteúdo e do compartilhamento. Então, eles lançaram esse podcast para discutir temas de sociedade, temas do nosso dia a dia, e neste dia eles falaram sobre relações pessoais. A provocação foi profunda, ela é uma mulher com presença, né? E ela falou uma coisa que eu amo muito, eu amei muito, que ela falou assim, compartilhem histórias positivas. Por que vocês têm que ficar falando coisas que não são boas, né? A gente fala do caos. Não, contem positivas. E isso serve para as marcas também, as nossas empresas. O que a gente está contando? Né? A gente só conta de produto? A gente não conta nada que aconteceu de bom? A empresa é um ser, ela tem vida, ela tem, né? Ela tem ações, ela tem cultura, ela tem muita coisa. Então o storytelling é um ponto super importante. E ela também faz uma outra provocação aqui, que a gente não deve medir a felicidade pelas coisas concretas, porque hoje a gente procura a perfeição, o dinheiro, a fama e o reconhecimento, e deixa de olhar para o que é importante, real, família, amigos, pessoas. Foi bem interessante. Participou desse bate-papo aqui a Laurie Santos, que é aquela professora de felicidade de Yale. Então eles chamaram ela no palco e eles fizeram toda uma troca, o que só reforçou o que era essa conversa, né? E aqui tem muito sobre esperança, bem interessante. Para quem estava no SXSW, tem algumas pessoas aqui que estavam, esse foi um dos painéis mais estranhos que já aconteceu. Essa é Esther Perel, ela é psicóloga e ela tem um podcast. Isso era uma gravação de podcast também. E aí o entrevistado dela não pôde ficar, que era o Dr. Peter Attia. E ele foi embora, então teve que arrumar um buraco. E arrumou a pessoa mais incrível, que era Amy Webb. E também o Frederick, que é um ex-inovação de Google. Então os dois são futuristas, com visões completamente diferentes, né? Então, um muito concreto e o outro muito holístico. E assim foi doido. Mas, o que aqui se falou muito sobre essa questão do sentir? Eu acho que uma provocação que a Amy fez como futurista é o futuro tem que ser pragmático. Eu nunca tinha ouvido isso, porque quem constrói o futuro é a gente. Então, se você olhar aonde você quer chegar, você segue naquele futuro, obviamente individualmente falando, né? E ela fala que normalmente quando você fala assim, onde você quer se ver no futuro? Você vai falar um lugar, uma casa, uma coisa concreta e não sentimento. Então, o que as pessoas falam hoje? Eu tenho medo, porque o podcast tinha muito a ver sobre isso, né, Bel? A gente conversou bastante.
era sobre, nossa, esse futuro ele assusta, ele é ruim, né? Era um pouco da tônica da conversa. E na verdade o que a Amy estava dizendo é não, você tá sentindo, o que você quer sentir no seu futuro? Então trabalhe por isso. Né? E a Esther Perel, que ela é uma psicóloga de relacionamento, de relações, né? Casamento e tudo mais, ela fala sobre esse crescimento da atrofia social, que é pelo nosso ritmo de vida, o jeito que a gente vive, a gente também não se relaciona. Né? Então tudo isso vai formando esse colchão do que a gente está falando das relações. Né? E aí a gente tem a coisa tão profunda, e às vezes a gente não tem o conhecimento, que ele é uma discussão de política pública, a questão da solidão, de as pessoas não estarem bem. Então a gente tem ministérios da solidão já, onde você prescreve relacionamento, prescreve estar com pessoas. Então o médico olha isso de uma maneira diferente, porque a gente sabe que o emocional ele adoece também. Né? Bom, seguindo na linha então sobre saúde mental, a gente teve a palestra que esteve tanto na NRF como no SXSW da Rare Beauty, que é a marca da Selena Gomez. Selena Gomez abriu essa marca quando ela pós-depressão dela, que foi bem feio o quadro dela. Em uma do SXSW, quando ela foi falar no palco, ela parecia dopada. Era muito estranho ver uma pessoa tão jovem, com tanto sucesso e tão complicada. Né? Quando ela abriu a marca, ela posicionou a marca, na verdade, como uma marca de suporte. Né? Então ela tem psicólogos que trabalham lá. Não é o produto o principal. É um produto emocional, como ela fala. Então, eles têm psicólogos, a mensagem muito forte, construída ao longo do caminho. Muitas pessoas chegam na marca jovens, né? Muitos jovens chegam na marca da comunidade, porque eles são uma comunidade de geração Z, demandam bastante, são demandadores. Então, ela foi dando dicas, né? Se vocês quiserem participar desse movimento, saibam que você precisa se estruturar para poder entregar o que eles vão te demandar, porque eles são demandadores. Mas também é muito gratificante. E ela fala, se você não tiver a sua mensagem, alguém vai contar ela para você. Eu sempre falo isso, né? Se a gente não fala, alguém vai dizer. Então a gente tem que ter muita clareza qual é o nosso posicionamento como marca e o que a gente quer dizer. Seguindo aqui na linha dessa saúde emocional, a gente teve uma palestra que eu achei incrível, porque no SXSW você vai curando conteúdo. O maior desafio de estar num festival tão grande é a curadoria de conteúdo. E aí eu fiz uma trilha de saúde esse ano no SXSW e escolhi essa palestra, né, que chamava O Seu Cérebro Afeta a Sua Pele. Né? Então, é esses tipos de conteúdo que a gente acha. E o que eles falaram? Era uma química e ela tem uma marca de cosméticos e uma dermatologista. Esse é o Conversa. E aí fala sobre isso, o seu estresse, o que acontece com a sua pele, na sua emoção, quanto você envelhece e os produtos que ela faz a partir do seu DNA. Então, extremamente customizado para isso. E aí, várias pesquisas mostrando como piora a psoríase com o estresse, mostra como os estudantes têm gatilho para acne. Então, assim, a gente não chega nesse lugar, né? Às vezes a gente não está bem e nem entende, porque talvez você está tendo alguma questão. Foi uma palestra muito interessante e aí ela trouxe essa provocação que eu falo, é muito bom entre eu estou feliz ou eu me sinto feliz. Tem uma diferença sutil nisso, né? Eu fiquei refletindo, quase filosófico, eu estou feliz ou eu estou me sentindo feliz, né? Uma coisa é diferente da outra, pode ser da boca para fora, tá? Então, no fim do dia ela falou, gente, menos estresse é menos ruga, então aconselho vocês a cuidarem desse lugar. Essa foi um bate-papo com uma creator, uma influenciadora, e o tema era sobre autenticidade. Ela é muito famosa, né? Ela tem uma origem latina também, então ela falou isso no palco, que eu me olhava no espelho e o que eu via não era a mesma pessoa. Eu comecei a me dissociar da minha vida real. Eu pensava que eu tinha que ser perfeita. Ela é linda, mas ela tem acne. Não é mais, ela tem acne. Um dia ela se cansou daquele personagem que ela via na rede social e ela apareceu sem maquiagem. Quando ela fez isso, ela deu um boom, porque as pessoas encontraram conexão, que ela não é perfeita, ela tem acne.
E assim, a gente também se coloca nesse lugar. Quantos de nós falam assim, eu não vou gravar esse vídeo porque eu tô feia hoje, ou eu não vou fazer isso porque eu tô me expondo, né? E eu não vou estar perfeita, né? Eu não vou ter um filtro, meu cabelo não tá bom, ou eu não me sinto bem falando isso. Então, essa foi uma palestra muito legal para entender como é que a cabeça de jovem funciona também, né? Temos uma mistura aqui de idades, né? Então é muito bom quando a gente tem misturas geracionais como a gente tem aqui nessa sala, porque você ouve muito diferente o que é para uma pessoa, uma visão sobre isso, e o que é para outra, né? Então eu tenho aprendido muito a ouvir sobre isso. Então acho que a autenticidade foi um ponto relevante de construção. A gente teve uma palestra lá no SX da WGSN, e essa é a CEO global de WGSN, e foi um orgulho porque ela veio junto com o Boticário. Então, marca brasileira, que teve alguns painéis lá. E nesse aqui eu trouxe um tema de pertencimento, porque isso também está dentro da saúde emocional, da saúde social, né? Então, nem vou entrar muito no detalhe de inclusão, não é o ponto da inclusão ou diversidade, mas é como que a gente pode também promover cenários de inclusão, e eles apresentaram vários produtos, e dentre eles os pincéis são adaptáveis para quem tem algum tipo de deficiência. E falando de pertencimento, a gente sempre tem que escolher uma coisa meio doida, porque senão, para que você está lá? Para ir no mais do mesmo, né? A gente tem que se provocar a aprender. É isso que eu fui parar numa falando sobre cabelo, porque será, né, que eu fui falar de cabelo? Então, né, a gente gosta de todos os setores, né? Mas eu fui lá porque eu fiquei curiosa, pelo menos eu ia poder contar para a Rosângela do que eu vi lá, né? E aí eu fiquei impressionada, porque primeiro que eu já tinha visto na NRF uma palestra, que eu não pus aqui, uma palestra sobre curly hair. E aí eu nem sabia que isso era um tema, que eu descobri que eu tenho um cabelo com textura, porque meu cabelo é cacheado, né? Então eu fui olhar tipos de textura, porque tem graduação de textura. Eu fiquei curiosa. Quando eu chego no SXSW, a discussão é cabelos com textura. E o que é? A coisa é tão profunda que eles não se sentiam representados, porque eles falaram que a educação de cosmetologia não tem todos os tipos de cabelo, porque é caro comprar cabelo para dar curso na boneca. Nunca você saberia disso, né? Então, assim, não paga. Então, eu tenho um cabelo liso. Aí você corta no cabelo liso, e quando você chega no salão, você corta um cabelo com textura. Dá errado. Ok? Então, eles desenvolveram políticas públicas. Então, hoje tem uma lei que diz que você tem que ter, no mínimo, X cabelos para o curso validar. Entende? Então, isso eles movimentaram, é um cabeleireiro e pessoas que têm cabelo com textura. Agora, sabe onde o movimento começou? Em Hollywood. Porque, como a diversidade começou a ser um ponto, os filmes foram fazer com atores no cabelo real, porque no passado dava um jeito, alisava e tal. Não. Então, para ser mais realista, os cabelos tinham que ser como eles são. E não tinha nenhum cabeleireiro que conseguia trabalhar o cabelo dos atores em Hollywood. Queimava tudo. Simples assim. Então, a gente que não tem o problema, né? A gente não tem a dimensão do que acontece, do incômodo que alguém que não é representado tem. Então, se a gente usa isso como uma referência para as nossas marcas, talvez a gente se coloque um pouco mais humilde quando a gente não está no lugar do outro, né, para testar. Achei incrível, não tinha imaginado que eu teria uma política pública para cursos de cabeleireiro. Bom, então, olhando para isso, o que a gente viu? Então, isso a gente viu de conteúdo, e aí a gente vai olhar no mercado, se faz sentido, né? O que está acontecendo para reforçar o que a gente está dizendo? É nesse sentido, tá? Então, acho que o primeiro caso que eu trago, eu vou soltar o som, você pode deixar ele um pouquinho baixinho, porque aí eu vou falando junto. A Coca-Cola lançou uma ação, que é essa que vocês vão ver aqui, eu vou passando mais rápido e vou falando, tá? Que assim, quando você toma a decisão de fazer a diferença, você cria uma solução. Coca-Cola criou um produto para fomentar a relação nos primeiros dias de aula dos universitários quando eles entram na faculdade. Ou seja, se as pessoas não têm músculo social,
e elas precisam se interagir, elas não interagem, a Coca-Cola, como marca, foi lá e foi dar uma ajuda. E aí, ela não contou o que era, mas você não abre a garrafa se você não tiver outra pessoa. Precisamos de 2 pessoas, né? E o que eu gosto nesse caso de tudo é que a Coca-Cola investiu, porque ela teve que pôr na fábrica. Para quem é de produto aqui, sabe o que é você passar um briefing de um produto novo que tem que entrar em produção. É dinheiro, é esforço, né? É defesa, é tudo mais. E quando a gente aqui, tem muitos colegas da minha área aqui de marca e marketing, né? O sorriso que acontece depois, o joy das pessoas não se esquece. Então a marca está ali, foi ela que promoveu de uma certa forma. E aí eles descobriam. Muito incrível. Então, é isso. E aí eu vou seguir no segundo case, que é o do chocolate Mil, que eu também vou passando e vou falando com vocês. Isso aconteceu na Argentina e eles colocaram parece uma vending machine, mas ela é uma máquina de sampling. E as pessoas podem pegar o sampling, mas vê que as coisas estão meio boring ali. E como é na Argentina, a provocação é incrível, né? Que é ousem ser carinhosos. Se tem alguém argentino aqui, sinto muito. Não sou eu que estou dizendo, é Milka, ok? Não olhem para mim, eu sou só mensageira. Para chegar na máquina e soltar, tinha que pegar na mão da vaca, na pata da vaca. Mas eles não falaram, então eles deixam as pessoas lá, tentando entender o que está acontecendo para ir fazer a coisa acontecer. E o interessante é que ela acontece, que as pessoas se viram quando elas querem, né? É uma corrente elétrica que precisa entre as pessoas e aí libera. Yeah! Só tem um detalhe. A cada vez que libera, a vaca se afasta. E você vai precisar de mais pessoas. E mais pessoas. Esse vídeo ele termina com uma praça cheia de gente. É de arrepiar, porque fala desse ser carinhoso, né? Então depois tem os links, vocês podem ver, mas é isso. E o sorriso você não tira, a experiência a gente não tira depois para contar. Bom, seguindo então aqui, a gente andando por Nova York encontrou uma loja de jogos de tabuleiro. Mas mais do que uma loja, quando você entra no fundo do espaço, você tem mesas que você pode ir lá e jogar. E tem regra da comunidade, é uma comunidade. Então, a gente vai encontrando cada vez mais esses lugares de desconexão. E aí, a gente também, para dar vazão a essa necessidade da saúde mental, você vai tendo produtos. Alguns a gente tem que saber, e eu acho que é isso que é o ponto, né? Esse aqui é um aplicativo que ele reúne tudo, inteligência artificial, a tecnologia, e ele é um companheiro para você dialogar. E eu acho que assim, ele no começo até ele dá uma assustada, porque você vai dialogar, ele vai dizer como é que está seu mood, como é que você está indo, como é que as coisas acontecem, até você pode dizer, eu não estou me sentindo bem. Então ele vai mapeando como é que está seu sentimento, como é que está seu mood, e ele vai te atendendo e vai trocando contigo. Então tá ali, né? Ele é o seu companheiro AI Live. Então imagina, e eu posso dizer, eu não estou me sentindo muito bem hoje, e ele vai te ajudar ou ele vai te responder. Então, do ponto de vista tecnológico, estou me sentindo estressado, né? Isso está acontecendo em vários movimentos e tem várias soluções como essa. Essa chama Liven, tá? Construtor de rotina, então várias coisas. No ano passado eu mostrei para vocês isso que eu tinha visto no SXSW e o meu chocolate Sweet Dreams continua lá, né? Só que esse ano eles agregaram uma máquina de bottom e de stamps, né? Para você também botar lá sua moedinha. Então, isso são formas da gente se divertir, né? Quando você é muito racional, você vai falar assim, mas isso é só custo.
Não, gente, isso é o joy, isso é aquilo que a gente está falando. Eu preciso ter um tempo da pessoa respirar para fazer alguma coisa. E aí eu vou trazer um case do Boticário, que não é, eu não vou falar de inclusão e diversidade, mas na questão do pertencimento, eles ganharam um prêmio esse ano por essa máquina. Eles apresentaram, tem startups e tem soluções, e ela é uma máquina que passa batom para deficientes visuais. Então você põe, ele escaneia a sua boca, e aí ela passa o batom. Então você pode ter autonomia, né, sobre a sua beleza, bem bonita. E aí a gente se diverte com tudo, e aí vocês olham como o mercado está respondendo a essa demanda. Parei eu para tomar essas bebidas funcionais. Só que aqui tem, chama Actual Sunshine, né? Então Rise and Glow. Então se eu estou ruim eu levanto e vou para. E aí, eu amei isso aqui, ó. Pode te causar sorriso a estranhos. Imagina, eu tava lá tomando o negócio, comecei a dar risada, já gravei um vídeo, já foi. Mas assim, olha como é joyful, né? Como as marcas estão respondendo ao movimento de proximidade, de diálogo. É isso que as nossas marcas podem fazer se fizer sentido para o posicionamento delas. Mas assim são cases que às vezes você fala, eu até vou contar assim rápido que não está aqui. A gente estava discutindo na consultoria, uma pessoa me mandou uma caixinha, assim, uma foto de óleos essenciais que tinha em volta da caixa aqueles entretenimento, né? Liga, 7 erros e tal. Até aí, até que estava tudo bem, né? Aí eu falei, nossa, aí eu fui olhar, né? Tava lá, tudo nas 4 facetas da caixa, preto e branco. Só que quando eu olhei mais perto, era tudo de capivara. Aí eu olhei e falei, Senhor, eu tenho certeza que a pessoa é 30 menos mesmo, né? Entende? Porque se pedir para eu desenhar um produto, eu nunca vou botar uma capivara. E olha que eu sigo vários perfis de capivara, porque elas são ótimas. Mas entende que a gente está numa transição, que está chegando uma nova turma, uma nova equipe, e a gente precisa aprender a ouvir, porque senão eu vou olhar assim, você tá doido? Né? Que coisa capivara? Pode ser que alguém que trouxe isso para escrever na lata que você vai sorrir para estranhos, fala assim, que coisa sem nexo. Não tem todo nexo. Então, isso provoca a gente a ver de forma diferente. E aí eu tenho que dizer, né? E aí vou pedir licença para a Rosângela, contando então que as marcas se reposicionam. Então, o Estúdio W, 25 anos de marca. A gente teve a honra de trabalhar o reposicionamento do W e saindo da beleza estética e trabalhando para o wellness. Mas não é o wellness pura, é um composto. Um novo espaço diz muito sobre isso, então verde, uso natural, madeira, ou seja, acolhimento na veia. E o rooftop se tornou um espaço de conexão e relacionamento. Sabe essa comunidade que a gente fala? Então as pessoas vão lá e hoje tem aula de yoga, tem eventos, né? Tem várias ativações num espaço que não era isso até o reposicionamento dele. E hoje tudo faz muito sentido e acontece de uma maneira muito leve. Então, no final de cada capítulo, vai ter dicas de como vocês podem usar isso dentro do planejamento. Se faz coerência para a marca, analisar o que pode fazer para o time interno, para dentro da empresa e para fora do mercado. Tá? Eu não vou passar, mas vocês vão ter isso depois no material. Como vocês podem ver, eu falo bastante. Tá tudo bem? Posso seguir nos nossos 6? Mas os outros são mais curtos, porque realmente esses 2 primeiros têm muito material. Vamos falar então de longevidade. Eu falo que é a revolução da longevidade. E aí, começamos na XSW com o Peter Attia. O Dr. Peter Attia é um médico oncologista. Mas ele questiona o que ele chama de medicina 2.0, que é aquela que só faz você ir atrás se você tem sintoma. Ele estará no Brasil daqui a pouco. Para quem for no HSM+, por favor, tire uma foto, me marque, que eu não vou poder ir lá. Mas é muito bom, ele tem esse livro que chama Outlive, muito bem lido aqui no Brasil. E o que ele fala? Que uma doença demora para se instalar, de 5 a 10 anos. Quando eu tenho sintoma, é porque ela já instalou. E o que é a defesa dele? Prevenção. Quando você não sente nada é que você tem que ir no médico. E não quando você sente, porque já está lá a coisa. E a gente não está acostumado com isso.
A gente não tá mesmo, ninguém está acostumado com prevenção, né, dona Patrícia? E aí, esse ano no SXSW, a gente trabalhou num projeto, tem 2 anos e meio, um projeto sobre prevenção. A Patrícia está aqui, é parceira nisso também. E a gente estudou nomes. Peter Attia foi o primeiro nome, David Sinclair foi o segundo, e eu já falo o terceiro. Estavam todos eles no SXSW esse ano. A trilha de saúde esse ano foi fenomenal. Quem é Dr. David Sinclair? Ele é um biólogo, ele não é médico, ele é biólogo, mas ele tem um laboratório em Harvard de pesquisa. E ele faz pesquisas em ratos. O que ele fala? Que a gente deveria combater o envelhecimento como uma doença. Quando eu vi isso, quando a gente estava pesquisando, achei pesado, hein? Mas, por que ele fala isso? Porque você fala, nossa, está doendo meu joelho. É claro, você está envelhecendo. Nossa, mas estou um pouco cansada. É claro, você está envelhecendo. Então ele falou, enquanto a gente responder dessa forma, a gente nunca vai combater e melhorar a qualidade dessa longevidade. E é isso que ele faz. Então ele faz isso em ratos e ele tem vários, ele é muito adepto à epigenética, que é você mudar os seus hábitos e você regenerar. E ele tem várias experiências, tem TED Talk, tá na internet, é bem bom. Tá? E na sequência, a gente teve uma marca que ele criou, que chama Tally Health, é dele, é do David Sinclair, que é sobre hábitos e epigenética. Então, ele te dá um composto inteiro. Aqui eu não trouxe, mas você tem o app, você tem os suplementos, você vai fazer isso por DNA, então você tem todo um cuidado. Lembra da marca da pele que eu mandei lá atrás? A pele fazia os meus cremes a partir do meu DNA. Tally Health trabalha a partir do meu DNA. E assim a gente vai ver cada vez mais essa né? Não dá nem para dizer que é uma hiperpersonalização, ela é única. Porque somos únicos. Então, a medicina e os cuidados estão indo para esse lugar. A questão de eu ter um cabelo curly, que antigamente não fazia nenhum sentido, e hoje eu tenho políticas públicas para ele, é porque a gente está indo cada vez mais para as nossas especificidades. E a tecnologia vai ajudar a gente a poder fazer isso, né? E aí, essa palestra acabou com o meu cérebro, porque ela era uma palestra de cérebro em laboratório, mas queimou. Por quê? Ele começou a contar que eles têm, isso aqui são organoides, tá? São microcérebros. Ele não cresce porque ele não tem vascularização, então ele vai ficar pituquinho. E eles criam em laboratório, então eles vão com as células, isso vai crescendo. E aí ele tem filho autista e ele começou a trabalhar com essa pesquisa para melhorar a qualidade de vida do filho dele. E ele foi contando, até que ele virou e falou que eles mandam os cérebros organoides para o espaço, para entender por que os astronautas, quando voltam das suas viagens, têm um envelhecimento mais rápido. E eles não sabem o que é. Então, os organoides ajudam nisso. Então, tem várias questões. Sabe a hora que ele falou que morri? Que eles foram para a Amazônia para trabalhar com os xamãs, para entender o que as terapias, essas terapias holísticas que acontecem com os chás e com a ayahuasca, acontecem no cérebro. Aí que eu descobri que ele era brasileiro. Ok? Incrível, uma pessoa incrível, um projeto de décadas, né? Hoje ele mora nos Estados Unidos, mas é muito interessante aonde já chegamos, né? No lugar de entender o que fica. E eu acho que o que eu saí de lá foi essa coisa, nunca pare de aprofundar. Se você tem algo que você quer ver, aprender, nunca pare de aprofundar. A pesquisa dele nunca para. Eu acho que é um grande convite para a gente ser resiliente também. E aqui está nosso terceiro nome, bem polêmico, Brian Johnson. Para quem assistiu no Netflix, ele é aquela pessoa do Don't Die, do documentário, onde ele testa no próprio corpo várias metodologias de não envelhecimento. Ele testa no corpo dele o que o Dr. David Sinclair testou em laboratório em ratinhos. Inclusive a troca de sangue com pessoas mais jovens, que ele trocou com o filho dele, ok? E aí ele comprova que ele já, ele tem aqui, ó, a idade cronológica dele é 47 anos, mas o coração é de 37 e o diafragma e fígado é de 18.
Vale muito a pena para quem não viu, mas tenha um olhar neutro e curioso, porque é polêmico, ok? Eu não vou dizer que ele é uma pessoa normal, né? Quando você olha, você vê que tem uma série de questões no caminho, mas é brutal. E ele já tem uma legião de seguidores, ele tem produto, ele põe toda a vida dele dentro do que ele chama do projeto Blueprint. Você pode seguir. E eu outro dia estava lá no meu curso na Dom Cabral, eis que descubro que o amigo da minha professora trata provavelmente com ele, porque está regredindo a idade dos órgãos. Ou seja, temos pessoas do nosso lado que de alguma forma já fazem e acreditam nisso, tá bom? É bem interessante, vale a pena. E aí, alguns números que a gente estava no evento da Startse recente, isso aqui é um número de devices e aplicativos criados para áreas de saúde. Então, todos esses wearables que a gente tem, que a gente vê, desde um Oura Ring para ver o sono, um Apple Watch, ou o que for, está aqui conectado e outras mais. A gente tem um scanner para vaso sanitário, quando você for no banheiro isso pode acontecer. Você tem muitas coisas sendo desenvolvidas, né? E aqui no Brasil, quase 30% das pessoas já possuem um wearable de mensuração da saúde. Outro número que chamou bastante atenção nesse mesmo evento, esse evento da Startse só de saúde, de Health Techs, ele fala do FDA aprovando devices médicos. E aí dá para dar uma olhada na crescente, né? Então, em 6 anos, você sai de 6 para 123. Então, acho que temos mercado, sabe? Pra gente quer... Se eu quero entrar em novos mercados, tipo, tô aqui, tô ali, mas quero ir para o outro, temos mercado aqui. Bem interessante também. E aí, quase aqui chegando no final da longevidade, essa é uma palestra que me chamou bastante atenção, porque falava de economia prateada. E a gente tem boas marcas ali, Ulta Beauty, que é muito importante na área de cosméticos, e a L'Oréal. E eu queria ver por conta da L'Oréal. E aí, o que eles falaram? Quantos filhos eles influenciam, ou as filhas, no cuidado pessoal das mães? Já, porque ela vai com a filha e ela pode começar a se cuidar a partir do que a filha usa, ou o creme, ou a maquiagem, ou o cabelo, o que for. E aí eu acho que tem uma outra muito, muito legal que eles falaram, que é isso aqui, ó. Não é sobre ser anti-aging, e sim ser pro-aging. Eu não quero ficar jovem, eu estou muito bem, obrigada, e assumo minha idade dos 50 a mais. Então eu não quero que alguém venha me dar um anti, eu quero que você me faça ficar bem dentro desse movimento do meu pro-aging. Né? E eu acho que a gente, elas falaram, e era ótimo, que tinha várias mulheres, e no SX você pode levantar e pode falar, né, sobre isso. Ela falou assim, eu só não me sinto representada, mas isso não significa que eu não quero ser quem eu sou. Então a gente tem bastante situação. O que a L'Oréal fez, L'Oréal foi não digo uma patrocinadora, mas ela teve um bom investimento lá, foi sobre a autonomia da pessoa. Então eles criaram aquela escova que você consegue fazer a tintura do seu cabelo penteando, né, como uma escova. E eles fizeram um bom investimento de comunicação desse produto lá e comentaram dele nesse painel também. O painel era focado sobre economia prateada, né? Então como que a mulher ela vai investindo. E aí, falando de economia prateada, na mesma palestra da WGSN, eles falaram muito sobre o pro-aging também. Então, a gente tem que olhar e embrace, né? Tem que abraçar esse envelhecimento de uma maneira muito positiva. E ela até cita o caso da Madonna. E eles têm várias iniciativas de produto e também iniciativas um pouco maiores que eu vou falar para vocês. Okay? Então, assim, o que a gente viu olhando isso, o que está confirmando, né, de tudo isso de conteúdo? A gente achou na CES é uma feira de eletrônicos que acontece em Las Vegas no começo do ano, em janeiro, mais ou menos na época de NRF. E aí, esse daqui é um device para você medir hormonal, né, como é que tá as suas taxas hormonais só com a saliva. Então, é zero invasivo. E aí eu posso ter um diagnóstico rapidinho no meu app. Ele é na hora, ele vai sair ali para mim. Foi um dos cases premiados. E o outro que eu amei é uma colher que ela ativa por correntes o sabor do alimento. Então você não precisa pôr sal.
Então, para quem tem restrições alimentares e tem alguma necessidade, você já tem tecnologias que te ajudam a ter uma saúde melhor. Também foi uma iniciativa premiada lá. E aí, seguindo nessa linha de... Oi? Açúcar não. Ainda não, Herbert, mas tenho certeza que teremos. Mas estamos lá. E aí, seguindo nessa linha, acho que tem um movimento que talvez vocês acompanham de perto, que é o não álcool, é o low álcool ou no álcool, né? E tem muito, né? Temos aqui, nós somos bebedores de cerveja zero. Eu não me incomodo mais. Apesar de uma outra pessoa falar, mas se não for para beber álcool, por que eu vou beber? Né? Eu gosto. Mas tem muito desse movimento da inclusão, que era, antigamente você ia no bar e se você não bebesse era ruim, né? E hoje não, hoje está tudo bem. E aí começou os mocktails, né? Que são os coquetéis sem álcool. Aí eu descobri porque é um mock. Mock é de falso, né? Mocktail. E aí encontrei Lúcia, né? Lúcia é uma bebida que acabou de ser lançada. Ela é essa composição de jambu, artemisia, gengibre e cupuaçu. Então ela dá aquela dormência por causa do jambu. Não experimentei porque não chegou ainda. Queria muito ter trazido para a gente degustar hoje. Mas olha o que as meninas são as fundadoras, elas falam, queríamos algo que fosse além do copo, um novo código cultural sobre brindar com sentido, colocar prazer e consciência juntos e acordar bem no dia seguinte. Então tem essa questão do saúde, da longevidade, tem muitas alternativas no álcool hoje. Gente, menopausa é um assunto também. Acho que eu nunca vi, eu me perguntei, como a maior parte talvez das minhas amigas que estão na fase, por que virou um hype a menopausa. E eu falava, gente, quando eu falo com a minha mãe, eu falo assim, mãe, ela falou, eu não tive nada disso. Eu não tive calorão, eu não tive nada disso. E eu descobri recente que ela pode até não ter tido calorão, mas ela pode ter tido uma mega depressão, ela pode ter tido várias questões emocionais que naquela época nem se permitia falar. Então não é que ela não sentiu, talvez ela passou por cima, porque a gente não tem como não sentir, né? Vamos combinar? Então assim, é muito diferente. E aí a gente tem executivas como Dani Cachiche, que é presidente de uma unidade da Ambev, vindo para uma capa de revista para falar que ela está na menopausa e ela é produtiva, né? É uma mudança gigantesca sobre o tema, né? E aí a gente tem programas na GNT e uma peça da Cláudia Raia que é sobre menopausa neste momento. Então não é uma carona, não é um hype, é algo que está afetando, que a gente envelheceu de um jeito que não se envelhecia antes, né? Uma mulher de 50 anos há 20 anos atrás não tem nada a ver com a gente hoje, né? 50 anos também. E aí o Boticário fez uma casa menopausa. Esse ano funcionou poucos dias, mas era para promover esse debate com jornalistas, com médicos, com clientes. Então, assim, são formas de você se inserir no diálogo de uma maneira que as pessoas são curiosas, elas vão se sentir vistas, né? Aquela coisa do representado, eu vou me sentir representada. E o Boticário, não tenho nada com o Boticário, não sou patrocinada por ele, mas realmente são muitas iniciativas interessantes. Eles apresentaram no SXSW essa iniciativa em conjunto com Albert Einstein, que é um centro de estudo do corpo da mulher. Porque ele falou assim, vocês conhecem por fora, pele, né? A gente quer conhecer realmente por dentro. Achei incrível tudo. O centro ser uma parceria com o hospital, uma marca tão renomada, que tem também outras séries de iniciativas que a gente não conhece. Então, quando a gente para ser curioso, quem me conhece mais de perto sabe que eu sou essa insana da curiosidade, a gente vê coisas que você não para. Pode até ser que vocês viram isso num outdoor em algum momento, porque eles fizeram uma campanha interessante. Não aqui, porque não tem outdoor aqui em São Paulo. Mas, enfim, a gente vê isso e você passa batido, porque você está tão enrolado com a cabeça com tanta coisa que você nem presta atenção que as informações estão na sua frente. E aí eu não poderia deixar de contar do CAI Prevention Center, que é um centro de prevenção, que esse foi o projeto que trabalhamos há 2 anos e meio. A gente postou muito, que agora ele abriu, médicos, quem me viu eu e Patrícia, né? A gente quase é irmã siamesas no projeto.
O que é CAI? Ele é um centro de prevenção de medicina diagnóstica por imagem. Só que ele é completamente diferente de tudo que existe, não existe, né? É até difícil de explicar. Então, primeiro, você toma a decisão de fazer o seu protocolo, não são exames, são protocolos, uma combinação de equipamentos de última geração, e você fica lá 2 horas para fazer um protocolo mais completo. Em 2 horas você vê mais de 100 patologias da cabeça aos pés, com foco em tumoral e cardíaco, que são os problemas que mais causam óbitos e preocupação nos dias de hoje. Outra coisa, a experiência, longe de ser um hospital, uma clínica, é uma casa, parece uma casa, um hotel. Nunca você vai se encontrar num lugar cuidando de uma doença. E lá a gente celebra a saúde, é bem diferente. E a outra coisa, gente, é a forma que eu entrego os resultados. Eu vejo eu inteira. Quando a gente faz um check-up, você corta, né? Você vai no ginecologista e vê uma coisa, você vai no cardiologista e vê outra, você vai no neuro e vê outra. Aqui não, você vê o seu corpo. Então, eu vou olhar ali meu corpinho, eu vou descendo os minhas partes e vou vendo se eu tenho um achado aqui, ali ou ali. E aí sim eu vou no médico especialista depois, para ver do que se trata e o que é, né? Então, isso é um sistema totalmente proprietário. E isso aqui, para quem é claustrofóbico, tem uma TV. Então, quando você for fazer sua ressonância, você vai assistir o seu seriado. Você nem vai lembrar que você está numa ressonância. Então, essas são as iniciativas que estão ao nosso redor e elas já começam a aparecer, provocando. Então, você chega lá e você pode fazer. Você compra pelo site, pela internet, você pode comprar. E seguindo nessa questão da longevidade, acho que a gente tem um pouco da ancestralidade. Isso foi uma conversa no lançamento, então vamos lá, é um lançamento de uma coleção de joalheria da Júlio Cubo. E o tema da coleção era reflexos. Foi gravada na Amazônia, fotografada na Amazônia. Esse conversa era sobre uma especialista, a Glaucia Guarcello, da Singularity, ou seja, futuro na veia, falando de inteligência artificial. E aqui a gente tinha uma artista, líder de comunidade da Amazônia, que é a Ira Ticuna, falando de inteligência ancestral. Era IA e IA, sendo mediada por uma jornalista do Valor Econômico. Então, olhem como a gente pode muito em um assunto só. Um lançamento de coleção. Todo mundo que é de produto aqui lança coleção. Até maquininha tem coleção, né? Então, assim, todo mundo lança coleção. Como a gente faz, como eu me insiro nesse diálogo, faz toda a diferença, né? E aí, vamos ver quem são os nossos creators ou influencers nesse novo momento. Essa aqui eu não trouxe o vídeo, mas é uma DJ de 81 anos. Ela faz as festas para grupos fechados de 50 pessoas, porque ela não estava muito legal, ficou deprimida, virou DJ. Você tem um futuro também, DJ. E fazer suas festas na comunidade de 5. E é muito legal, uma vibe. E as pessoas vão nas festas dela. Então agora ela virou a referência da festa. A pessoa quer ir porque ela é muito boa, né? Essa é uma segunda. Vamos olhar, né? Ela não é uma jovem, é assim que ela faz, ela tem 1 milhão de seguidores e ela dialoga com a comunidade dela dessa forma divertida e produzida, né? Quem produz conteúdo sabe quão é trabalhoso fazer um vídeo desse. Mas ela tem a sua comunidade e ela vai desenvolvendo. E do lado a gente tem a Betty Wrinkle, é uma senhora, infelizmente, ela se foi esse ano. Agora tem uns 2 anos, com 91 anos, essa aqui, tá? Só que essa campanha é de março desse ano. Ela era contratada por empresas para fazer branded content, com mais de 90 anos. Quando ela faleceu, que eu segui ela, eu não dei conta e postei, porque ela estava de rosa, no caixão rosa, ela fez tudo, era uma alegria. E eu falei, é muito maravilhoso a gente ter acesso a pessoas que envelhecem nesse lugar. Para quem a gente está naquela fase dos nossos pais, né? Para quem está já numa idade de cuidar dos pais, que muitos deles não têm mais a alegria, eles não encontram esse lugar. Então é muito
Então, essas pessoas, elas não só ali posicionam o produto, elas viram uma referência de possibilidade e de felicidade. E aí a gente começa a ver situações como essa. Por que eu tenho que colocar um velhinho de bengala? 60 anos, gente, 60 anos um velhinho de bengala? Não vai rolar, não tem condição, né? E aí a gente tem também toda uma discussão sobre o morar. O futuro do morar está vinculado a isso. E aí a gente tem a Raulzi, né, o fundador aqui da Vitacom, falando e já lançando o seu primeiro empreendimento voltado à senioridade. Né? Então, economia e assim vai. Ok, agora vão ser mais curtinhos. Vamos falar um pouco de retail. Lee Peterson é um dos nomes mais esperados na NRF e ele fala sempre uma provocação sobre o varejo físico. Sempre. Então ele fala assim, ele fez uma pesquisa e a pergunta é, as pessoas querem comprar online, por que tempo? Tempo, consome tempo, e aí ele fala, por que você quer comprar online? Porque quando eu vou na loja, quase 80% fala que a loja é bagunçada, eu não acho que eu quero, as pessoas não são educadas, uma série de coisas. Então ele fala assim, gente, cuide do básico. Desde que o varejo é varejo, você tem que tratar bem o seu cliente, você tem que deixar a sua loja organizada, você tem que ter produtos que sejam atrativos no preço certo. Isso é fundamental. Então, qual foi a provocação dele esse ano? A gente não tem que concorrer com a velocidade do online. O online é online e ele tem os benefícios dele. A gente tem que concorrer com o que o cliente está buscando, que não vai encontrar no online e que nesse caso é o que ele chama ali de slow retail. Então inverte a lógica da coisa, traga algo que ele queira ficar, que ele queira se conectar. Então esse é o chart de retail que eu ia trazer, porque tem muita coisa acontecendo, né? Então eu queria trazer essa é uma loja bem conhecida em Nova York, é um restaurante dos filmes antigos, para quem lembra dos filmes, mas eles fizeram uma nova loja, então a gente evolui na leitura do hoje. Né? Então, dessa loja, nesse formato, eles criaram algo novo, ou seja, fizeram uma evolução, não é que eu destruí o que eu tinha, eu tenho um legado de um lado e criei algo novo, e com outra experiência de PDV, de cardápio. E aí a gente foi lá e a gente pediu isso aqui, é uma salada. Então eu tenho batata frita, eu tenho frango, eu tenho um purê de batata com ervilha e um tomatinho lá em cima. Imagina a nossa cara quando chegou a salada, porque ele não falou que ela era assim, não tinha foto. Ele só sugeriu ela, né? Então, essa é a experiência que vem totalmente inesperada. Essa é uma outra experiência esse ano também, a gente conheceu, é uma loja de sorvete. Isso é um bar de sorvete, como vocês podem ver ali em cima, Ice Cream Bar. Ele já vem pronto naquela latinha que vocês estão vendo e ele está na composição. Então ele vem com Jack Daniels, ele vai vir com Baileys já na massa. Então só é para adultos, ok? Nós enlouquecemos. Olha como ela tira o selinho do copinho que ela vai te servir. A bartender do sorvete. Né? Então, treinamento, experiência, detalhe. Nem preciso dizer, fui 3 vezes. Cadê a Débora? Né? Eu falo assim, cadê a Débora que estava na foto? Né? 3 vezes. E contei para todo mundo que eu encontrei na rua também. Então, muito, muito bacana. Essa foi uma loja que causou, né, esse ano. Chama Teofar. Ela não é uma marca nova. Mas o que pra gente causou? Um bar de bolsas. Então você chega, não parece um McDonald's, né? Ou seja, eu tenho um menu de bolsas e aí eu tenho um personal stylist que está do outro lado, do lado de dentro do balcão, e aí você pode escolher e ele vai trazer para você 2, 3 opções, vai opinar se fica bom ou não fica bom para você. Então tem uma consultoria, tem uma pessoa, a cliente nossa vira amiga, todo mundo que é cliente vira amigo depois, né? Ela é alta. E aí a mulher falou que ela não podia levar aquela bolsa, que era pequena e ia ficar feia para ela. Meu Deus, essa mulher ficou louca. Ela falou assim, mas quem é ela para dizer? Eu falei, a personal stylist, né? Então, assim, é isso, é serviço agregado, né? Mas foi bem interessante. Outra coisa que me chamou muita atenção, esse ano a Aritza, que é uma marca canadense, eu passando do outro lado da rua, me deparo com a jaqueta dançante.
Elas são gigantescas, como vocês podem ver aqui, não sei se vocês fizeram essa experiência, né? E ela chama muito atenção, porque ela é muito grande. A jaqueta é aquela ali, tá vendo a pessoa ali? Essa sou eu. Então, não é só uma jaqueta. Então, vejam como a gente faz de uma ação completa. Não para na metade. Eu posso fazer um VM só ali na vitrine. Não, eles fizeram a vitrine, botaram uma jaqueta gigantesca dentro da loja, como vocês podem ver ali, junto com um stand, um booth. Quando você entra, você põe ela, ele grava um vídeo circulante. E aí você deixa o quê? O seu contato para pegar a foto, né? Então, assim, e aí eu tenho as minhas fotos incríveis aqui. É isso. Né? Então, olha como a gente pode fazer com criatividade. A loja estava lotada, Puff Jacket era o assunto do momento. Então, a gente teve essas experiências. Dispensa comentário para quem tem oportunidade. Uma coisa a gente vê em foto, a outra a gente tem a oportunidade de visualizar isso pessoalmente. Então, isso é um tapume de obra, né, da Vuitton na Quinta Avenida, que ela está fechada. Então, eles investiram no tapume e eles criaram uma loja próxima a outra para esse momento, que é, por si só, uma total experiência. E eu não via de Xangai, mas pessoas que foram lá comentaram, essa é uma loja com museu, com ativação em Xangai, da Vuitton. É um barco, tamanho quase natural, com andares dentro dele. Então, é um investimento em um caminho de construção de marca que o luxo sempre ensina. Para quem precisa se inspirar, pode olhar para lá. E no caso da Vuitton, eles têm naquela loja de Nova York agora um restaurante, que é café e restaurante, e aí é como você trabalha a marca e o desejo da marca nos todos os detalhes. Então, olhar um doce ou um drink, realmente você fica encantado. Então, o encantamento, ele está ali para todo mundo. E aqui é uma coisa muito simples que a gente identificou, mas no momento onde a gente fala de pessoas, de conexões, apresentar os designers que estão dentro da loja. Essa é uma loja de decoração, aqui é a Crescent Barrel, essa é uma loja flagship deles, maravilhosa, mas olha a delicadeza, o respeito com o designer. Eu não pus só o nome, né? Eu pus a foto de uma maneira desenhada, então é muito detalhe em uma situação só. E o que eu falo sempre é que a experiência pode ser tudo e nada, depende de como a gente joga esse olhar para as coisas. E aí acho que eu vou fechar com um assunto que pegou para mim. Estava eu no aeroporto de Guarulhos, no dia que teve o apagão, o povo tudo achando que o mundo estava caindo. Eu falei, gente, está tudo normal, só tá de luz apagada. E aí eu andando vi um tapume. E eu fui lá ver que era da Pets, mas era um tapume só. Mas só o tapume já me chamou muito a atenção, porque tinha a história da marca, porque tinha uma janelinha que mostrava como ia ser a loja, era uma janela de avião, né? Então contava tudo com a linguagem do avião, maravilha. Aí a loja abriu. Gente, todo mundo tem loja no aeroporto, mas ninguém tinha tido a criatividade de fazer com a linguagem do aeroporto. Então, o seu sanduíche vai passar aqui por uma esteira que entra dentro do radar aqui, né, como é que ele chama isso? Do raio-x, obrigada, do raio-x e sai do outro lado. Ali, no quadro do seu pedido, é um quadro de voo. E o uniforme da equipe é de piloto ou de comissária. E os aviõezinhos ficam passando ali em cima, né, do pedido. Então, assim, gente, ninguém fez isso. O aeroporto tem quantos mil anos? Eu achei demais. Eu e todo mundo. Então, tem aí, né, ele vem na esteira, o pedido... Ah, e detalhe, vejam que eles mudaram a identidade do selo, né? Tá vendo? Tem o bonezinho, tem tudo isso. Eu, desde quando a gente fez o projeto junto, eu lembro deles. E aí, gente, aqui eu vou dizer uma coisa que não tem... Assim, eu tenho que trazer porque eu vou guardar isso pra vida. Vocês sabem que eu faço conteúdo de marca do que eu, né? Eu vou lá e conto uma história, né? Eu vou lá e faço, eu fiz esse dia. E aí a marca me responde. Vamos dizer que de 100 conteúdos que eu faço, não, 100 não, de 200 conteúdos que eu faço, uma vez alguém me responde, da marca, tá? Ela pode botar um coração e uma palminha, não considero isso. Resposta, na marca. A pessoa fala, nossa, que legal, obrigada por ter visitado e tal. Eu postei contando essa história, que incrível que era, que o tapume era demais, nananã, e só isso.
Muito bem, olha o que eu recebi no meu... Eu marquei, eu sempre marco as marcas, né? A pessoa me responde isso assim: Cris, você me deixou tão feliz, né, com esses stories, porque a gente faz as coisas sempre pensando no melhor para o cliente. Mas de nananana, milhões de pessoas, que passa batido quando uma pessoa vem com essa pedrada, que foi a sua visão sobre o tapume, putz, valeu mesmo. Você vai amar a nossa loja. Gente, não tenho palavras. Não foi o marqueteiro, não foi o cara da marca, não foi a marca que falou comigo. Não é demais? Eu respondi do mesmo jeito. Depois de não sei quantos milhões de vezes que eu postei stories, uma marca nunca me respondeu dessa forma. Muito obrigada. Honrada. Isso é o sonho de qualquer pessoa que trabalhe com uma marca. Não tinha visto isso. Okay? Então, fica aqui uma boa referência para a gente, da onde podemos chegar. Né? Tem muito por fazer. Chegamos aqui, então, em construção de conteúdo. Vamos lá rapidinho. Muitas palestras falando sobre performance, comunicação, performance, social commerce. Essa aqui falou do TikTok, em particular, era uma pesquisa e eu gostei muito, porque ele fala que, penso Estados Unidos, né? Estávamos naquela discussão sobre quem vai ficar com o TikTok, vai comprar TikTok, vai embora do TikTok. Mas quando a gente vê os números comerciais, não tem como o TikTok sair dos Estados Unidos, não faz nenhum sentido, né? E aí a gente tem aqui ele falando, então, que é imenso o marketplace que junta entretenimento. Quem não consome TikTok não entende. E não, vai achar que é um Instagram. Não é. Então, assim, convido a todos a darem uma zapeada. Não pode zap. Se imersem, se joguem, né, no TikTok para aprender. E aí aqui ele fala um pouco da performance, né? Então, moda e beleza são duas áreas muito importantes dentro do TikTok Shopping. Né? E aqui a geração Z, ele trouxe esse dado, que ele mistura várias marcas. Então, maquiagem 5 ou mais, quase mais de 40%, tem mais de 5 marcas de maquiagem, skincare. Eles gostam das marcas, mas ele tem uma mistura, tá bom? E aí que esse boom vai continuar. E aí quero mostrar esse gráfico que eu acho que ele é animal. Na evolução do TikTok Shopping, em um ano e meio, ele passou as vendas da Sephora. Olha como Sephora vai, a Shein, e a gente tem. Então, isso é o efeito do que acontece e do que a gente está enfrentando. Então, social commerce passa por esta visão e a gente tem que entender todos os caminhos que vão. E essa foi uma outra palestra que tinha H&M, Alpargatas e o eMarketer, que é de pesquisa, e eles mostraram quase o mesmo gráfico, né? Só é aqui, assim, qual é a promoção de que a pessoa compra, ela vai para o conteúdo e ela vira cliente comercial. Aqui está o número também, tá vendo? Isso é o TikTok, o de baixo é o Facebook e o outro é o Instagram. Né? Então, acho que são fontes diferentes reforçando a mesma informação. E aí, quando a gente fala do social commerce, essa era uma palestra que tinha essas marcas ali, né, falando sobre Z e Alpha, redefinindo o varejo do amanhã. Era Sephora, Claire's, Roblox, mas eu peguei só um extrato do Roblox. Quando ela fala que não tem distinção de on e off, às vezes a gente ainda tem dúvida e quer questionar como eles pensam, porque a gente não pensa igual, então a gente acha que a gente tem que questionar o jeito que eles pensam. Não é assim que funciona, então eles estão ali, eles atuam no digital e o Roblox já saiu do digital e veio para o físico, tem várias coisas, assim como o próprio TikTok também, né? Só que o que eu gostei muito, então ela falou do Dress to Impress, que eles têm esse processo dentro, né, que são as nossas comprinhas ali, que ficam no cartão para quem tem filhos, e eles têm 1 bilhão de views nos canais dele. Mas olha como acontece a compra. A pessoa está no Roblox ali, ela viu uma blusinha, beleza, virei, a blusinha apareceu para mim.
Vejam quantos segundos demora para ela comprar. Escolhi o tamanho, escolhi, dei ok, confirmei o pedido feito, voltei para o jogo, continuei. Quantos segundos essa compra demorou? Então, o que acontece aqui? Eu posso ter um varejo de moda, eu posso ter qualquer outra coisa, de carro, do que a gente quiser. A gente aprende com o mercado de games. Aprende. Então, a gente eu preciso ir nas feiras de game, porque a tecnologia está lá. Então, se eu quero melhorar a minha entrega, não adianta eu olhar para o meu parceiro do lado que vende roupa igual. É roupa com roupa, é pneu com pneu. Não, eu preciso aprender de segmentos que fazem a diferença. Segundos. E aí a gente viu lá atrás do Lee Peterson, falando sobre a fricção. Caixa demorado, loja bagunçada. Que bagunça. A pessoa não saiu do game dela 5 segundos. Ok. E aí aqui era uma outra informação que veio da NRF, falando que 49% dos brasileiros e 46% do mundo, ou seja, a gente é um pouquinho mais ainda para essa pesquisa, compram produtos diretamente pelas mídias sociais. Então, assim, quem não tá ali e viu um negócio, aí eu posso não ter comprado e mandei para amiga, né? Então, assim, manda para outra pessoa, e aí a gente vai triangulando essa informação. E para quem não compra, ele vai lá buscar coisas novas. Quase 80% das pessoas buscam novidades pelas redes sociais. Então, a gente tem muito por aprender. E aí, qual é a notícia? Nosso TikTok Shop chegou no Brasil. Então, assim, o que vai acontecer? Vamos ver. Eu, se fosse uma marca comercial, era lá que eu queria estar. Com o creator, aprendendo, indo atrás, entendendo como vai ser. Já aconteceu, vocês viram a rampada que aconteceu nos Estados Unidos em um ano. Então, a pergunta é, o que vocês estão fazendo com o TikTok agora? Né? Porque daqui 6 meses já ficou tarde demais para quem quer praticar. Esses são os números para vocês saberem os big numbers. Então, a gente tem muita gente nas redes sociais, independente de onde ela está. Né? E aí, quando a gente fala de creator, a gente também precisa redefinir o que a gente vê como creator. Esse é um caso de uma pessoa que mudou para o sul da França e ela usou a mudança, que deve ter sido meio caótica, para contar, e aí virou quase uma novela da vida real. A coisa deu tão certo, ela foi crescendo, que hoje ela tem uma parceria com a Amazon, ela tem uma loja dentro da Amazon de itens de decoração, ela fala de decoração, até tudo online. O que ela tem agora? In real life. Ela faz tours com pessoas, grupos pequenos que querem ir eles fazem uma visita ali no sul da França, que é na vida dela. Então você vive a vida dela com ela por alguns dias. Então, esse é um formato que eu estou saindo do digital e os creators remuneram de outras formas. Né? Então, a gente já está avançando de uma forma diferente. A gente já sabe, vocês também já sabem, que os creators não mais querem só ser remunerados pelos posts que eles fazem. Eles querem assets, eles vão querer fazer parte daquilo. Então, eu estou dando, né, todo aqui o minha relevância para você, eu quero uma participação na sua empresa. Isso já é bem comum, a gente estuda esse movimento já tem uns 5 anos, pelo menos. Tá? Então, hoje, eles estão fazendo isso muito bem. E aí, acho que tem 2 casos aqui, muito rápidos, que para mim me pegou, assim, que eu falei, gente, como é que eu não pensei nisso? Juro, como é que eu não pensei nisso? Acho que eu mandei para todo mundo dando ponto naquele dia. Eu falei, gente, vocês têm noção o que é isso? A Globo lançou uma novela no TikTok. Formato vertical. Quem pensou nisso? O que a gente reclama? Jovem não assiste mais TV. Ninguém quer assistir novela. O problema é a novela ou o problema é o canal e a linguagem? Entende? Então, pegou uma criadora, uma pessoa que é da geração, num formato que ele consome, episódios de 3 a 5 minutos. Eu nem botei a Odete Reutemann no nosso calendário, tá? A Cris até pediu, mas eu achei que era demais. Mas, enfim, né? É isso. Então, tem noção, gente? Novela, com esse nome, novela. A gente achou que a novela estava morta quase, né? Não, porque a gente tem uma pirâmide social, né? Então a gente não pode usar pela gente. Esse é um. E o segundo ponto, se preparem. Quando eu vi a notícia, eu falei, cara, isso vai ser
arrebatador. É a mudança do sistema de televisão indo para a TV 3.0. Então, o que a gente não tem, o que a gente tem no game, a gente vai ter na nossa tela. Então eu posso comprar online, eu posso ver um negócio, escolher, eu posso mandar para lá, eu posso mandar para cá. Então vai ser a minha experiência de internet na TV da minha casa. Tem uma série de regulações, tem uma série de situações a serem resolvidas, não é algo do dia para a noite, muita tecnologia a ser vista. Ainda, eu tenho um primo que é diretor, é VP de TV, então foi ótimo que ele me deu uma aula e aí eu pude entender, mas efetivamente o que acontece? A TV ficou para trás. Entende? Qual é o ponto? Eu vou ficar chorando sobre o leite derramado ou eu vou me movimentar para resgatar? Eu tenho que me reinventar, não é só resgatar, né? E a gente sabe o quanto que o Grupo Globo tem feito uma série de iniciativas. Então, essa novela do TikTok, gente, para mim foi... Fiquei a noite sem dormir, para entender como que eu não tinha pensado nisso antes. Né? Bom, indo aqui para o negócio, como eu falei para vocês, é só uma junção de uma série de coisas, tá bom? A gente tem aqui, falando de legado e marca, teve uma palestra da Burberry. Cadê a Martina? Ela falou hoje que se cortar, corre sangue xadrez, né? na veia dela. Mas assim, é o CEO de Burberry, uma história linda como executivo. Esse também foi um podcast gravado, então é assim que funciona no palco, né? Mas ele contou que lá eles trabalham 50% pelo legado da marca e 50% inovação. Achei um bom insight pra gente, quando a gente tem que definir como eu vou determinar as minhas ações. O que eu vou fazer para manutenção e o que eu vou fazer para evolução. Então, acho que vira uma dica muito boa sobre isso. E aí ele fala que no luxo é mandatória a experiência. Então, acho que sempre vale a gente falar isso. Esse aqui foi uma curiosidade. A NRF abriu com a palestra da NVIDIA. Super importante, inteligência artificial era um big tema. A gente tem aqui a VP de Retail, né, e de Consumer Goods. E aí ela estava contando sobre essa necessidade da plataforma de aceleração computacional e que eles conseguem fazer isso. Só que ela focou muito da palestra dela em Digital Twins. E eu fiquei curiosa, por que Digital Twin? E aí ela deu casos que eu não tinha visto. Então, L'Oréal com Digital Twin para a construção de mockup de produto. Então, eu posso fotografar tudo, eu posso fazer toda a campanha sem o produto nem ter sido fabricado. Quem é de produto sabe o desafio. Eu tenho que esperar o produto fabricar, eu tenho que ver a etiqueta, eu tenho que ir lá, tem que ter um fotógrafo, tem que... né? Não tem. Aí ela conta o Walmart, que usou isso muito mais para a parte interna de forecast, exercícios, e Lowe's, que foi no CD loja, VM loja. Aí eu fiquei curiosa, porque assim, a gente não sabe muito bem. Deixa ele baixinho para mim, e eu só vou passar aqui. Eu sempre fui curiosa para entender como esse Digital Twins, na verdade, ele funciona. E aí tem esse vídeo aqui, que é uma junção da Accenture com a Kion e a NVIDIA, e aí eles estão fazendo esse exercício do Digital Twin num CD de varejo. Então ele começa mostrando, esse aqui é quase um game. Para quem joga videogame, é praticamente um videogame dentro daquele espaço, né? Então ela está mostrando como funciona no Omniverse e o que ele vai poder exercitar, como ele põe, como ele tira e como ele começa no sistema real. Eu vou passar aí um pouquinho. Aqui é o CD de verdade, como ele é. Então ele vai olhando e ele mapeia isso. E a partir desse mapeamento 100%, ele vai contar como ele faz isso para o mundo digital. Deixa eu ver se eu passo ali um pouquinho. Ele vai mostrando as etapas e eu acho muito legal quando a gente não vê, né, como a coisa funciona. Se eu mexer aqui, ele vai ficar louco. Essa é a parte legal. Mundo real, então a partir do mundo real ele vai simular e ele constrói. Gente, é igual, né? Quando a gente olha, é muito igual. Ele vai agregando vários programas, outros programas, CAD, design, inteligência, e aí quando ele monta a estrutura, ele começa a brincar com ele. E aí você tem todos os cenários, que você vai colocando dado, tira dado, põe dado, né? E aí ele vai te dando como isso funciona, para onde vai, qual é a perspectiva de bater, qual é o caminho que vai, qual é a sequência que vai, qual é a produtividade que vai.
E aí ele brinca porque ele vai colocando todas as performances métricas nesses cenários. Então isso a gente faz para tudo. Eu achei muito interessante. Ela, na palestra dela, deu essa fala, que ela falou, me perguntam por onde eu começo a AI no varejo. E ela fala, definitivamente comece. Né? Simplesmente é importante que o corpo diretivo acredite na IA. Então, escolhe um problema, um desafio, dá uma olhada lá nas áreas, escolhe o que você quer efetivamente endereçar para a IA, e aí você coloca métricas e segue. Eu acho que isso não é para varejo, isso é para tudo, na verdade, né, que a gente tem que seguir. E aí, achei essa informação, falando de saúde, no Digital Twins de saúde, que era um dos primeiros que eu tinha ouvido falar, que eu fico testando, eu posso testar drogas, eu posso testar várias coisas nele, então tem um mercado estimado em 21 bilhões até 2028. Então, Digital Twins é uma ferramenta que talvez a gente está deixando porque não sabe como ela se comporta e como é que a gente usa. Do ponto de vista de negócio, novos canais e fontes de receita, isso aqui é uma loja que chama Acterix, é de roupa de esportes outdoor, né? Hiking, ski. No subsolo dessa loja, eu tenho um lugar que chama Rebirth Service Units. Então você vai renascer a sua peça. Leva aqui para consertar e para resgatá-la, se ela estiver muito ruim. Mas olha que bonito lugar, você paga, tem lá uma tabela de dias, e nesse lugar você tem second hand também. Então, é uma ótima opção, e eu achei muito legal, você não está desmerecendo o que é de second hand, você não está desmerecendo aquela peça. Então, achei um bom caminho para quem quer gerar receita. Temos uma questão com o Ozempic, temos uma questão total aqui, de comportamento, e tenho visto esse cenário, né, que os restaurantes têm mudado os seus cardápios por conta que as pessoas não comem. Então ela não come, ela não tem fome, né? Quem convive ou quem usa sabe que é desse jeito mesmo. Então o desafio tem vários restaurantes em Nova York que criaram, e eu achei ótimo, é caviar com hash brown. Então assim, é a coisa mais simples do mundo, mas eu tenho que criar algo que seja glamourizado para trabalhar sobre isso. E aí, para finalizar, eu estava no Fórum da Bittencourt há 2 semanas atrás de franquia, estava com a Bel, eu acho. E aí, eles mostraram essa pesquisa e me chamou muita atenção que nessa pizza toda, 38% só de todos os pesquisados medem a satisfação de colaborador. Se a gente está falando num momento onde as pessoas são importantes, apagão de mão de obra, conexão de marca, eu não estou preocupada em saber se o colaborador está bem ou não está bem. Eu não estou vendo o valor. Então, assim, acho um super puxão de orelha importante, porque a gente reclama muito, né? Principalmente quem está no varejo, sabe os desafios. Eu acho que é geral, né? Mas quem tem que trabalhar shopping, sábado e domingo, é mais ainda. Acho que fica aqui uma boa reflexão. E aí, seguindo no nosso último, para vocês respirarem. Gente, é isso. Um dia eu acordei e vi minha filha falando que tinha comprado na A, na B, na C. Eu falei, gente, como pode? Eu falei, nenhuma marca, cadê C&A, Renner, Zara? Não era. Aí eu comecei a prestar atenção, que sim, a gente tem, ela foi entrando na nossa vida e a gente não percebeu, né? E aí a gente tem a cultura do K-pop, que o Brasil é o 5º consumidor de K-pop. Eu descobri isso um dia que eu tinha um show, foi a primeira vez que eles vieram para o Brasil, a banda, né? E dava volta ali no Palmeiras, sabe? Das pessoas dias na fila para comprar, eu não entendia nem o que era, eu nunca tinha nem ouvido falar. Então, assim, muito importante o Brasil, então só fica atrás desses outros lugares. Gente, eu sou a louca do K-drama. Infelizmente, fui pega por isso. Todos os seriados de Netflix, para quem assiste, né? Que não é dorama, descobri isso, são K-dramas, mas são os seriados da Netflix, muito longos, e eu, numa das palestras que eu assisti, uma aula sobre Soft Asian, por que a gente gosta? Me perguntaram, você que me perguntou? Foi você que me perguntou. Dorama japonês, K-drama, coreano, Korean drama. Eu também, eu falei errado até estudar para vocês aqui. O que acontece? A Bel, uma vez, acho que me perguntou, por que você gosta tanto? Eu falei, porque eu acho leve, eu acho soft. E aí, ouvindo uma aula, a pessoa falou, a avó ou a mãe pode assistir sem o medo de que alguém entre na sala e pegue uma cena quente.
Porque não existe. É leve, é light, tudo é muito subliminar na coisa. Eu achei a explicação perfeita. É uma leveza que a gente não tem quando comparado a qualquer programa de outros lugares, né? Então, a gente tem isso. Gente, Labubu, que foi uma febre, e tá aí, e as pessoas continuam, e inclusive temos collabs já. A parte de cosméticos, isso é uma loja aqui em Pinheiros, só de uma curadoria de produtos coreanos já, né? Era online e agora está no físico. E aí que está aqui, ó, entre 2023 e 2024, cresceu 57% as importações de produtos de estética coreana. É gritante, né? E seguimos indo, porque tem muita gente que ainda nem chegou nesse lugar, né? Comida. A quantidade de restaurantes, de churrasco coreano, porque, e uma coisa, eu marquei de ir com a minha filha, por exemplo, porque eu falo, a gente assiste isso o tempo todo, então eu quero viver, né? Eu tô lá vendo, eu quero viver, eu quero realmente me sentir dentro daquele lugar. E assim são as padarias. É impressionante a quantidade de padarias coreanas que nasceram para a gente viver esse todo. E aí eu me deparei também com outros mercados mais relevantes, inclusive, como o automobilístico, que aqui era um evento da Quatro Rodas. O tema é isso, as marcas chinesas e os planos para o mercado brasileiro. Hoje eles falaram, isso é no começo do ano, em janeiro, que tinham 6 marcas, que são aquelas, e aquela Zer eu descobri há pouco tempo, e vão chegar mais 6. Então, assim, é muito rápido. A gente tem um parceiro, ele não está aqui hoje, que ele atende a GAC. Então, é muito interessante. E assim, a gente vai ser abraçado e quando a gente menos percebeu, a coisa já foi, né? E eu acho que assim, muito rapidamente falando, como que se usa isso? O que a gente viu? O Boticário usou isso, mas como é que ele usa com inteligência? Ele conta qual é a rotina de beleza que as mulheres coreanas têm e bota o produto dele. Entende? Então, primeiro você lava, depois você massageia, depois você não sei o quê, depois tonifica. Meus produtos estão aqui. Perfeito, achei incrível. E a outra foi a Netflix, e quando ela lança os seriados, ela bota tipo assessoria de imprensa, né? Virou real. Então, assim, quais são os títulos que vão entrar na lista? E vai lá. Então, assim, é desse lugar que a gente conversa. Muito bem, gente. Tô indo para o final aqui, agradecendo imensamente. Eu nem olhei o relógio, nem quero, porque o Luciano vai me matar quando eu sair daqui. Mas assim, eu acho que eu queria deixar uma inspiração e eu vou contar em primeira mão um pouco, dando ponto para vocês agora. No SXSW desse ano, a gente teve uma fala de abertura. Esse era o CEO, ele trabalhava no SX há mais de 30 anos, né? E ele, lá no SX, a maior parte dos eventos acontece no Convention Center, né? Não teremos mais Convention Center. Então, o Austin Convention Center, o ACC. E aí ele falou, ele vai ser demolido total, e aquilo vai ficar há anos em construção e não sabemos o que será. E ele falou, mas o festival nunca foi um prédio, ele foi o festival e vai ter que ser dividido pela cidade de outra forma. Ele já é dividido nos hotéis, nas marcas e tal, mas ele deixa de existir um lugar principal, né? Era uma sensação dolorosa assim para todo mundo que estava lá no festival. Mas quando ele fala sobre isso, né, nunca foi sobre o prédio. Eu acho que isso também serve para a gente às vezes, quando a gente está apegado a alguma coisa que é difícil a gente desapegar, porque na verdade não é sobre aquilo talvez, é sobre outras coisas, outros sentimentos, outras possibilidades. E aí eu abro essa fala final para contar para vocês que isso foi o nosso caso, né? Então, há 2 anos eu venho acompanhando um movimento de mercado muito diferente sobre qual é a visão de construção de marca. Eu sou uma apaixonada por marca, né? E tanto é que eu fundei a No Ponto há 8 anos atrás, falando que a gente era exatamente isso, né? Marcas com essência, a gente é apaixonado. Tem pessoas que participam da nossa história desde o day zero aqui, né? Inclusive nos escreveu, né? A jornalista que criou a nossa assinatura e o nosso manifesto está aqui hoje. Mas a gente sentiu que era necessário mudar, do mesmo jeito, né? Como é que eu consegui evoluir? Porque a vida é de performance, né? Eu posso ser apaixonada, eu posso continuar entregando o meu melhor, mas eu preciso olhar por outros lados.
E então reposicionamos no ponto, porque somos aqueles que fazem o que a gente fala, né? Vocês sabem disso. A gente é muito coerente com o que a gente pede para os clientes fazerem. Então, assim, a gente manda, eles choram, a gente chora também, né? Não foi fácil fazer o movimento, mas aqui estamos. Então, hoje trabalhamos com marcas que movem negócios, sem perder a paixão, sem perder o que a gente é na essência. Então, efetivamente, hoje a gente atua então com performance de negócio a partir da marca. De uma certa forma, era o que a gente fazia, a gente só não falava dessa forma, né? Então, continuamos sendo uma consultoria especializada em aliar e potencializar esse resultado em todas as áreas de negócio, sempre tendo a marca como centro. É isso que a gente faz, é dessa forma que a gente avança. E isso fez com que a gente então abrisse outras verticais. Então, hoje a gente tem 3 verticais de atuação, né? Uma vertical muito voltada à essência de marca, posicionamento, construção de arquitetura de marca, e é um pouco da minha área, que é a parte de gestão, advisor do dia a dia e assim vai, né? Governança é uma coisa que eu amo fazer. A segunda área é mais a área de marketing mesmo, né? De tangibilizar, de fazer um plano de marketing, de cuidar dessa ação. Quando a gente abriu essa vertical, a gente recebeu um cliente que está aqui hoje com muita felicidade e falou, não deu certo a minha agência, né? Eu falei, tá. Aí ele falou assim, não, a gente precisava de alguém como vocês. Eu falei, não, a gente faz agora para você, mas só porque é para vocês, porque a gente não tem como, a gente não vai fazer para todos, porque existem necessidades de mercados como moda, outras coisas são muito dinâmicas. Não é o nosso DNA, a gente é consultivo. Então, tudo que for consultivo e fizer sentido, a gente vai atuar. E o último, a gente tem uma necessidade de gestão financeira, né? Muitos dos clientes misturam a vida pessoal, profissional, não tem nenhuma visão muito clara do que é uma DRE, um resultado. Então, a gente também criou essa vertical, ele está mais focado para pequenas e médias, né? Mas é para ajudá-los a ter uma visão do negócio que tem a ver com a performance, que tem a ver com a visão do resultado. Então, sempre a gente vai olhar, mas tem que fazer sentido com a marca. E aí, para essa nova jornada, então as meninas estão aqui comigo, a Lu é especialista, né, na área financeira, ela já fez isso para clientes, não é a primeira experiência dela, mas ela hoje lidera, então muito obrigada por topar, né, e acreditar no meu sonho. E a Cris está com a gente, é Cris, para quem já trabalhou com a gente, é departamento de crises. Cris, a gente trabalhou juntas na Bombril. Cris, trabalhamos juntas na Bombril, tem uma história muito longa, mas ela está no ponto desde o D0, desde o primeiro ano, e aí ela toca, ela tem, eu falo que de todas nós é que tem mais profundidade, né? Adora fazer um deep dive, depois você tem que ir lá caçar, porque ela não volta, sabe? Ela vai e não volta mais. Mas a Cris está com essa vertical e eu estou com a vertical de gestão, né? Todas a favor, né, de estar atuando nessa nova fase. E a gente tem uma área de conteúdo muito forte, isso que vocês estão vendo aqui hoje, o ano passado também, é muito do nosso DNA. A gente tem, logo sairemos nosso reporte de tendências, né, que a gente fez com a Abraça esse ano, feliz demais, obrigada, Cá, pela oportunidade. E tem uma coisa maravilhosa que eu tenho que contar para vocês também, porque a gente vai lá e cavuca os pilares, não é só a gente provoca os clientes. A gente acrescentou um pilar novo para a gente esse ano. Então, os nossos se mantêm, né? Porque a gente tem que, quando revisitar como valores, né? Eles têm que avançar. E o nosso último pilar é empresas familiares, né? A gente sempre atuou com empresas de dono e empresas familiares, mas a gente nunca declarou isso. Então, essa é a nossa expertise, a gente ama empresa de dono, né? Foi sempre muito bom trabalhar, porque é direto e são empresas que têm uma alma, tem um jeito de trabalhar diferente, a gente ama esse jeito, com o ônus e o bônus dele, sempre. Né? Então, somos isso, mas não perdemos nosso DNA, a gente vai continuar sendo isso. Somos provocadores e respeitosos, para que a marca de vocês seja relevante, ou vocês sejam relevantes. Então, eu deixo aqui o meu muito obrigada, né, por hoje, por me ouvirem, por virem. É grandioso para mim, para as meninas, receberem todos aqui, cada um de vocês, né? E eu deixo aqui meu muito obrigada. O que vocês quiserem, mas era isso que eu tinha para compartilhar com vocês hoje.